Brie. Bom dia, bichitos! Bom dia, bichitas. Estão a sentir amanhã nas vossas veias? Verdade. Com Hugo van der Ding. É verdade, para quem não está a trabalhar, pode apanhar isto depois em podcast, mas não está, Pois, está claro. já a apanhar em podcast porque não está a ouvir. Porque Deixa não as está... pessoas apanhar onde quiserem. Isso. Cada um apanha onde quer. Graças a Deus. Vamos lá, neste dia estávamos em 1904, portanto ainda não tinha acontecido o que se comemora hoje, que foi só 1910. 1904, e morri em Mafra, isto aos 59 anos. Isto é uma coisa. É verdade. Falo da atriz portuguesa Rosa Damasceno. Vamos saber quem foi esta mulher. Rosa nasceu em 1845 em São Pedro da Cova, Gondomar. Que pá, enfim. São Pedro da Cova, Gondomar. Da cova, um sítio que é que tipo, Pedro que é da da cova, Cova. é É mesmo. mesmo. Bom, não é preciso dizer mais nada. Gondomar. É a Oh, machadada meu Deus. final mesmo. Guterres! E Manuel, faz aí um sinal para cima se já estiveste em São Pedro da Cova. E é tão péssimo como o nome indica? Não, diz ele que não. É fixe? Sim. Deve-se comer bem. Come-se bem. O Manuel Claro. vai entrando Depois no puderem deem-nos indicações do melhor lugar para jantar Pedro em da São Cova. Pedro da Cova. Nota! Opa. A casa do Emanuel Silva, do nosso produtor. deste São Pedro da programa, Cova? É em São Pedro da Cova! Pode ser. A sua casa de Gondomar mesmo fica em verdade. São Pedro da Cova. Então, pronto, olha, se calhar até é parente da Rosa Damasceno. O pai era um sargento do exército e morreu cedo, foi o melhor que ele fez. A mãe, achando que Gondomar não era suficientemente mau, mudou-se com a filha para o Alentejo. Isto toca a todos. Toca a É só, todos. que é só a vossa região. Estavam os alentejanos. Gondomar. Imagina, estou a brincar, e vai ser lá que a nossa pequena Rosa, Oh, pequenucho. ela lhe dar Era uma só um rosa. botãozinho. Mas era ainda pequenocídio. Botânica. Vai. Eu também levei esse delay de 3 segundos. Começou a fazer teatro amador numas companhias itinerantes que havia. Cabeças porcas mesmo. Ela acaba por chamar a atenção a um ator já muito consagrado que a viu lá numa destas coisas itinerantes, eram umas companhiazinhas que, quase como ao circo, não é? Mas que faziam peças de teatro. E vai falar com a mãe da miúda, ela era miúda, e diz assim: a sua miúda tem um talento incrível, você tem que se mudar para Lisboa com ela, porque é onde ela pode crescer profissionalmente, mas isto está aqui um diamante em bruto. E ela disse assim: bruto é o senhor. Pau! Com as costas da mão. Com as costas da mão, e ela usava sempre aquele cachucho. Sim. Tinha roubado da casa dos avós do Emanuel em São Pedro da Cova. Ela acabou por ter a sua estreia numa outra estreia, que era a inauguração do Teatro da Trindade. Foi no dia 30 de novembro de 1867 e ela estreia-se profissionalmente. Era o início da carreira da mais famosa atriz de teatro do seu tempo. É preciso entender o que era ser uma atriz famosa nesta altura e até o que era o teatro no século XIX. Nós podemos dizer assim: o teatro era o cinema da altura. Mas isso não começa sequer a descrevê-lo, não começa sequer a escavar a superfície e outras expressões idiomáticas inglesas traduzidas à letra. Sim, raspar. Raspar a superfície. superfície. Ou não começa sequer a descrevê-lo. Ótimo. Mais correto seria dizer que o teatro era o cinema, a televisão, a rádio, as discotecas, os bares, as casas de porcas, as redes sociais, tudo numa coisa só. É verdade, era o centro da vida social nas cidades, sobretudo, era a atividade cultural fora das cidades que existia. As pessoas iam ao teatro fazer muitas coisas, às vezes até ver teatro, é verdade. Sei lá, quem já leu A Dama das Camélias, sabe-se, ia-se à ópera todos os dias, porque como se ia a um bar ou a um café, assim. Uma rede social, não é? Nem estavam a ouvir o que estava a acontecer, Pois, não é? claro. Estavam a olhar. A Dama das Camélias é uma peça, é um livro e depois adaptado até para a ópera. A Traviata é uma adaptação da Dama das Camélias, onde iam lá, basicamente, prostituir-se, era o que ela ia lá fazer. Sabem a história das camélias, não é? Eu só percebi quando já era mais crescida. A primeira vez que li tinha pai 14 anos e não percebi logo. Ela É levava... aquela camada. Sim, mesmo. O Alexandre Dumas escreveu assim: ia à ópera todos os dias, lá encontrar os seus namorados, e levava sempre camélias a enfeitar o seu vestido, que eram brancas 25 dias por mês e encarnadas outros 5. E eu pensei, está bem, olha, mudava a moda, até perceber o que é que isso queria dizer.
É muito engraçado. Não, foi pá, ele que escreveu. Ou seja, indicando Claro. Sim. Que... que o Paris Saint-Germain Hugo! chegava e Hugo! Estava perguntei tão aos vossos explicado. pais. Por acaso eu acho que isso devia ser ainda. Essa técnica devia ser usada hoje. Ah, em sim, não, dia. não foi ele que inventou. Não, eu vir para o trabalho. Com o nariz de palhaço. Fica a assustar uma todas as senhoras. Ou a t-shirt que enverga hoje a Ana Markel. Quando eu vier com o nariz de palhaço, sabe? Não se metam comigo. Exatamente. Pronto, tudo muito bem. Havia muitos géneros, claro, e muitos teatros. Havia muitos teatros mesmo nas cidades. E era completamente transversal a todas as classes sociais. Toda a gente ia ao teatro. Agora, claro, as peças que viam, até os teatros que frequentavam, talvez estivesse mais estratificado. A ópera, por exemplo, grande parte da sua história da ópera era uma coisa muito elitista, e o próprio teatro da ópera. E assim, ser uma atriz famosa era ser verdadeiramente uma estrela. E a nossa Rosa foi, no seu tempo, a grande estrela do teatro português. A história do teatro, que é uma arte tão antiga, que mesmo tão ancestral na humanidade, que é engraçado, não é? Pensar porque esta origem desta. Esta necessidade de no fundo, representar. representar, claro. Hoje em dia o teatro é muitas outras coisas. Mas eu acho que também. no fundo é um bocado. O psicodrama é uma coisa que habita um bocado naturalmente na nossa cabeça, não é? A necessidade de um bocado de reproduzir coisas, Tal e qual. ou Virar falar o sobre jogo elas para e fora, reproduzi-las não é? Ele de para fora. pensar sobre elas, não é? Inicialmente até usado como cautionary tales, ou seja, como forma de passar Claro, informação, claro. conhecimento e tudo, mas rapidamente com uma vertente artística quase psicanalítica, não é? Muito engraçado. O apogeu do teatro clássico, a Grécia, claro, cujas peças ainda se fazem hoje, 2500 anos depois de terem sido escritas. Incrível. São os best-sellers. São do mesmo. mundo. É engraçado porque parece que conseguiram, não mexe mais porque estraga, conseguir representar tantas facetas da psique humana em peças escritas há tanto tempo, que reconhecemos hoje como válidas e percebemos o que elas querem dizer. E começa verdadeiramente em Portugal no século XVI, com um senhor chamado Gil Vicente. Já sabíamos todos, não é? O pai do teatro português, e muito imbuído do espírito do Renascimento. Ele escrevia peças que desafiavam e questionavam também a ordem secular da sociedade, gozando, brincando, usando escárnio com essas figuras que representavam arquétipos de pessoas, e hoje continuamos também a levá-las à cena e, portanto, continuam a ser, se não atuais em toda a sua extensão do seu humor, mas pelo menos temas ali que nós conseguimos fazer paralelos, que já é notável, claro. No dia 8 de junho de 1502, estreou no Paço, o Palácio Real, na altura no Castelo de São Jorge, o monólogo do Vaqueiro, para celebrar o nascimento do futuro rei Dom João III, e é considerado o momento inicial do teatro em Portugal, ainda que a peça fosse escrita e representada em castelhano, que ele escrevia algumas em castelhano, que era também para ter mais público, não é? Sim. Porque só como... Para internacionalizar. Para A editora sugeria-lhe sempre isso. Sim. Gil. Façam Gil, ó, vem cá. Olha, Canta em inglês. Sim. Faça as suas peças em castelhano. Não bate tanto. Depois foi uma discussão dos anos 90 da música em Portugal. É verdade. Em português, Sim, vem cá. claro. Agora é tudo em castelhano, disse o José Cid, quando já velho, em 1502. E entretanto, um pouco mais tarde, temos um António Ferreira, talvez menos conhecido que o Gil Vicente, por também ser o segundo é sempre uma porcaria. Ele era, que diga não, estou a brincar, o segundo canal é ótimo. O Alda. Não é? Método Então não primeiro é. um canto. Antena 2. Antena 2. Só bons exemplos. Ele era um autor de comédias, este António Ferreira, mas é sobretudo conhecido por uma grande tragédia. Morreu-lhe a mulher e os filhos num desastre com uma ceifeira debulhadora. Estou a brincar, com uma tragédia que ele escreveu, até porque não havia ceifeiras debulhadoras. Havia, mas eram mulheres que faziam. Muito giro. Uma tragédia que ele escreveu a Castro, escreveu ele. É claro, a história de Inês de Castro, e até tem um coro grego e tudo, foi buscar essas influências. Já agora, ficam a saber que esta história, Os Amores de Pedro e Inês, influenciou o teatro não só em Portugal, mas também no resto da Europa. Nós cá talvez não as conheçamos tanto. Por exemplo, esta versão do António Ferreira, a Castro, teve versões em inglês, em francês e em alemão, e era representada nos teatros de toda a Europa, porque de facto é uma história incrível, não é? Inventam-se histórias destas, isto é uma história real, desta ideia tão romântica do amor. Sim. Até de ter casado com ela, supostamente, ou coroado, depois dela estar morta. Agora, não se pense que as peças do Gil Vicente e do António Ferreira eram sucessos populares, que podemos pensar que eram,
Não era de todo. O teatro, nesta altura, não era para o povo. Era apresentar o teatro em geral, ou no Palácio Real, para a corte. Portanto, à porta fechada, aquilo À porta que hoje fechada, designamos. sim. Não era um tipo de divertimento para o povo. Também nas igrejas, aí o povo já assistia cenas da vida religiosa, não é? Fazer presépios vivos, recriações da vida dos santos, da vida de Cristo. Então, já tinham muito para recriar. Claro, não é? um burro, uma vaca. Sim, ele viveu 33 anos, mas fez coisas inacreditáveis. Sim. Uma pessoa, nós hoje em dia aos 33 anos estamos a fizemos começar a sair de casa dos pais. Nem isso. Já tinha ele transformado. Vamos a voltar para cada vez Claro, mais. transformado pão em vinho. Com 34 anos já tinha ressuscitado ao terceiro dia. Hoje em dia, qual é o jovem que consegue ressuscitar ao terceiro dia? Só muito passado. Só muito drogado. não é? Só. E Cristo supostamente, está bem, à refeição é capaz de beber uma garrafa de tinto. Uns copinhos e com os tal, amigos, sim. mas de resto não consta que fosse drogado. Claro, ao contrário de outras figuras desta altura. Vamos lá a isto. E depois havia também algum teatro universitário. Iam fazer umas peças bem jeitosas também, uns com os outros, nas camaratas. Para o povo, havia o quê? Uns barracões que se montavam em pátios, um bocado má a tua casa. Tu, para este episódio, tens aí na t-shirt a dizer cancelem-me, não é? E montavam os barracões nos pátios, não é? E representavam-se muitas comédias, farsas. Revista, venham à revista. Olha, quase, provavelmente o antecessor disso. Eram coisas um bocadinho mais grosseiras. Carlos, sátira de rua. brejeiras, Sim. vá. Teatro de fantoches também faziam. Toma com o pau. Sim, os bonifrates. Toma, sou o teu marido. A vossa Disse, olha, representação vais, dos fantoches. fantoches é Ana, por favor, escandalosa. Dá-nos um pouco de show de bonifrates. Mas... Toma com o pau. Tal e qual, Centenas não de muda anos. nada. E depois estes textos, a partir de certa altura, começavam a ser vendidos à porta destes barracões em folhas amarradas com um cordel, de onde vem o nome Teatro de Cordel, ou Romances de Cordel também se chama assim. Por isso, ao contrário do que acontecia no século XVI, por exemplo, na Inglaterra do Shakespeare ou já no século XVII na França do Molière, não havia em Portugal companhias de teatro estabelecidas, propriamente ditas, porque era uma coisa mais localizada, mais restrita, se quiserem. A ópera chega cá no século XVIII com um teatro lírico construído no Bairro Alto e começam a nascer também os teatros, quando começa a ser uma coisa mais normal para mais pessoas assistirem. Em Lisboa foi construído o Teatro da Ajuda, também o Teatro do Paço da Ribeira, no Porto o Teatro da Guarda e no Ribatejo um importantíssimo teatro, o Teatro de Salvaterra. Tudo isto no século XVIII. Depois, no dia 31 de março de 1755, inaugura-se a espetacular Ópera do Tejo. A ópera de estreia, Alessandro nell'India, de Pietro Metastasio. Foi uma coisa mesmo em grande. Tinha 400 figurantes, um palco gigante. Uau. 400 figurantes em palco. Uau, uma credo. noite incrível, é verdade. Mais pessoas no palco do que a ver. Do que a ver, provavelmente. Não, era uma ópera linda, assim, uma coisa mesmo em grande. Claro, ao fim de 7 meses veio tudo abaixo no terremoto de novembro daquele mesmo Tudo ano. abaixo, com 400 A casa pessoas em veio cima, abaixo. podia ir abaixo com o peso. Veio tudo abaixo. Que horror, trágico. Sim, a casa veio abaixo. Mesmo tristíssimo, não é? Claro. Tanto dinheiro empatado. Na Lisboa reconstruída, vai nascendo, depois desta altura, já entrando pelo século XIX, uma rede gigante de teatros, já todos públicos, e depois, no século XIX, então, o Almeida Garrett vai criar o Conservatório Nacional de Teatro, o Teatro Nacional, que chegou a ter o nome dele a uma altura, e vai ainda escrever uma data de coisas, incluindo o seu grande clássico, Frei Luís de Sousa. Chegamos assim ao tempo da nossa Rosa Damasceno, que andou por todas as muitas companhias que existiam em Lisboa. Fez de tudo, dramas, comédias, revista, zarzuelas, que são óperas cómicas, fez digressões pelo Brasil até se fixar mais ou menos no atual Teatro de São Luís, que era dirigido pelo ator e empresário Eduardo Brazão, com quem ela foi casadíssima. Ela arrastava sempre com ela uma multidão gigante de admiradores que iam à porta do teatro esperá-la, vê-la, gritar: Rosa, Rosa, faz-me um filho. E ela: mas como? Mas numa ideia de popstar, não é? Completamente, sim, Claro, adoravam. pois, O público vibrava com isto, não é? Sim. Era como ver as séries todas, é como vibrar com o Walking Dead. Walking Dead. sim. Ali no Chiado a andar, o Walking Dead. Tudo ali. misturado Eu com pensei que ia dizer, era revista. como ver a Cher. Quando disseste ver as Não, séries. ora, também era ver as Era como ver as séries. Era ver a Tudo Madonna, mesmo, o tudo Walking mesmo. Dead
certo, mas era a Madonna a cantar o não sei o quê, sou um zombie, eu sou um zombie, nanana. Portanto, era misturar a revista A Madonna e o Walking Dead. Eu sou um zombie moderno. Zombie, sou um ganda zombie, sou um ganda zombie. Um dos seus maiores fãs, que foi quem? O rei Dom Luís, que chegou a traduzir peças para ela representar e parece que traduziu mais. A Rosa Damasceno teve um filho chamado Manuel, que foi registado como pai incógnito, que muita gente diz ser filho do rei Dom Luís. Também houve uma tradução, uma extra tradução. Uma tradução a mais. Em línguas estrangeiras. Isso. Verdade ou não, há muitas pistas para que seja muito provável que o Dom Luís seja mesmo o pai deste miúdo, que tem descendentes até hoje, este Manuel. Ele deu imensos presentes à Rosa Damasceno, incluindo um belíssimo apartamento na Avenida da Liberdade. A Avenida da Liberdade, neste século XIX, era a avenida mais luxuosa, não é? Tem umas casas ótimas, aquela coisa toda, e deu-lhe um apartamento. Bem, não é que ele também lhe faltasse dinheiro, não é? E também não era que o ganhasse a trabalhar. Estou a brincar! Olha, é um trabalho bem difícil. Governar este sítio. Esta piolheira. Onde, como diria o Essa de Queiroz, não se consegue às 2 da manhã encontrar um sítio para roer uma perna de perdiz e beber uma taça de champanhe. Continua, exatamente. Entretanto, teve também uma quinta em Mafra, uma quinta incrível em Mafra, onde ela, de resto, acabou por morrer. O enterro dela foi uma comoção nacional. O corpo chega a Lisboa, vem de comboio de Mafra, coisa, vai estar toda a gente à espera dela no Rossio, penso que era onde chegava assim, ou a Santa Apolónia, não sei. Toda a gente assim, ai Rosa Damasceno, era do Rossio assim, a linha do Oeste, ai Rosa Damasceno, dá-me uma cena, até me dá uma cena, isto até me deu uma cena, olha, deu uma cena. Ela foi homenageada com o nome de muitas ruas por todas as cidades de Portugal e até passei por lá há pouco tempo e fiquei tão triste, está tão escavacado, qualquer dia cai. Um belíssimo teatro em Santarém, o Teatro Rosa Damasceno, lindo, já muito posterior, mas muito bonito. É verdade, todo escavacado, como ela, com certeza, ao fim deste tempo, não há de estar muito melhor. A Rosa Damasceno morreu faz hoje 119 anos.